Café com a Comunidade. São 8h30, damos início a mais um quadro Café com a Comunidade, aqui pela sua 87.9. Todos os sábados, às 8h30, a gente traz informações de todo o nosso município, seja da área urbana ou rural. São temas de interesse da nossa comunidade. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem o apoio de Farmácia São Luís. São duas farmácias no centro de Santa Helena. Mazoquim, Rede Construcia, Super Itaipu, Posto de Gasolina do Lago, Pro Saúde, Cacá Comunicação Visual, CFC Rota Oeste, Fátima Veículos e Café Bigorna. Lembrando, né, gente, olha, amanhã tá começando, que tá um cafezinho gostoso. O Café Bigorna é a primeira cafeteria gourmet da cidade. São cafés produzidos com requinte, qualidade, bom gosto. Uma delícia, hein? Se você ainda não conhece, gente, super recomendo pra você. Você merece um café gostoso do Café Bigorna. Venha conhecer o nosso espaço e o nosso cardápio. Olha, gente, hoje, sábado, atendendo você das 7 até as 21 horas e amanhã, domingo, das 16 às 21 horas. Aqui na Brasil, 1685, no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. Café Bigorna, no oferecimento do nosso quadro Café com a Comunidade. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Quando eu comecei a fazer as pesquisas para montar esse tema, um dado me assustou. Em cada 4 mulheres, uma sofre de depressão pós-parto. Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Liberdade FM a psicóloga Andréa Nimet. Está com a gente também a doutora Andréa, ela que é clínica geral e também médica aqui da Policlínica em Santa Helena. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Primeiramente, bom dia, psicóloga Andréa. Bom dia, Andréia. Agradeço pelo convite por estar hoje aqui. Bom dia também a doutora Andréa. Bom dia, Andréia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade FM. Hoje uma reunião de Andréias, então, né? Psicóloga Andréa, falando sobre depressão pós-parto, o que é a depressão pós-parto? Então, Andréia, ela é uma depressão bem mais séria, né, do que uma melancolia passageira. Enquanto, então, a maioria das mães aí, elas conseguem superar aquela tristeza inicial, que é bem comum, né, nas puérperas, e conseguem curtir um pouquinho mais os seus bebês. Uma mulher com a depressão pós-parto, ela fica, então, cada vez mais ansiosa e ainda também é tomada por alguns sentimentos desagradáveis. E, doutora Andréa, quanto tempo dura essa depressão pós-parto? Então, a depressão pós-parto, Andréa, ela atinge uma boa porcentagem das pacientes, como você falou, né? E ela tem a característica de iniciar, assim, basicamente dentro das 6 primeiras semanas após o nascimento do bebê, né? Então, essa é a fase em que a própria família, a paciente em si e o médico devem ficar mais atentos para o aparecimento de alguns sintomas relacionados a isso, né? E ela dura habitualmente até o 6º mês de vida do bebê, 6 meses após o nascimento da criança, né? Esse é o período mais importante da depressão pós-parto. E qual que é a diferença, psicóloga André, entre depressão e depressão pós-parto? Então, os indivíduos aí que apresentam a depressão, elas têm uns principais sintomas como a tristeza constante, né, o sentimento de culpa, ansiedade, até mesmo irritabilidade, às vezes falta de apetite, insônia, mas principalmente até tentativas de suicídio, né? E que esses sintomas eles duram um longo período. Já na depressão pós-parto, então ela surge após o nascimento do bebê, né, e também com alguns sintomas semelhantes à depressão, né, como a tristeza, irritabilidade, mas principalmente a rejeição ao bebê, né, porque ela se sente incapaz de cuidar dele e nem sabe como fazer isso, né? Então, aí são sintomas, né, que diferenciam uma da outra, né? Doutora Andréa, por que isso acontece? Então, não existe uma explicação assim, não existe uma causa única, talvez, mas o que se acredita é principalmente a queda abrupta dos hormônios, né? Durante a gravidez, a gestante tem níveis hormonais de estrógeno, progesterona e outros hormônios, assim, muito elevados. E após o nascimento do bebê, quando você tira bebê, placenta, tudo, né, existe uma queda abrupta de todos esses hormônios, né? Essa seria talvez a causa, assim, mais importante na etiologia da depressão pós-parto.
Mas ela tem relação também já com outras, né, coisas passadas da paciente. Então, a paciente que tem já históricos pessoais ou familiares de depressão, né? A paciente que tem uma gravidez talvez não planejada ou não desejada, né? Os fatores sociais, fatores psicológicos, enfim, que envolvem, né? Então, existe uma série de coisas que pode aumentar a chance da paciente de ter a depressão pós-parto. Mas o que se acredita muito é nessa queda abrupta dos hormônios mesmo. Psicóloga Andréia, a depressão pós-parto, ela pode causar riscos para o bebê? Então, ela pode sim. Porque se ela não for tratada, ela pode interferir principalmente naquele vínculo de mãe para filho e acabar causando, então, alguns problemas familiares. Porque os filhos dessas mães que têm depressão pós-parto, que não são tratados, eles são mais propensos, então, aí a ter problemas de comportamento, principalmente, como dificuldades para dormir, às vezes até mesmo para comer, às vezes com até apresentar hiperatividade. Então, os atrasos de desenvolvimento, principalmente da linguagem, são mais comuns nesses casos. E, como a gente disse, ela pode ter início, talvez também na gravidez. E quando começam a aparecer esses sintomas de tristeza? Quando que começam a aparecer esses sintomas da mãe começar a querer talvez rejeitar o filho? Então, 2 ou 3 dias depois da mulher dar à luz, ela apresenta uma tristeza, né, que a gente pode chamar de blues puerperal, né, que é bem comum que ocorra com as mulheres, né, mas se isso persistir de 4 a 6 semanas, né, tem que ser dada aí uma atenção maior às mães que pode estar apresentando alguns sintomas aí, né, que podem levar à depressão pós-parto. Então, a família, né, ter um olhar diferenciado, um cuidado maior, né, a esses sintomas seria bem interessante. E existe alguma mulher que tem predisposição para ter a depressão pós-parto? Então, como a doutora Andréia também já colocou, a questão do estresse na gestação, né, principalmente mulheres que passam por situações de tensão intensa, né, por exemplo, conviver com alguns parceiros violentos, algum transtorno de humor, né, pode ter maiores chances. Mas um dado bem interessante é que a depressão pós-parto em mulheres brasileiras são mais frequentes até que a porcentagem mundial. Bem Nossa! Olha só. E falando ainda sobre isso, a família, ela é importante neste momento? Como que a família pode ajudar a mãe? É extremamente importante, né, a família. Então, primeiramente, estar atentos, né, a esses sintomas, tentar entender, né, não julgar aí essa mãe, né, porque ela está numa situação difícil, né, porque todo aquele planejamento de ter um filho, aquela felicidade, de repente, né, esses sintomas, principalmente de exaustão inicialmente, faz com que ela se sinta culpada de não conseguir dar conta, né, desses cuidados. Então, tentar entender isso e apoiar ela, né, e procurar ajuda se for preciso. Falando em procurar ajuda, quando é necessário procurar ajuda médica, doutora Andréia? Eu acho que a partir do momento, principalmente que a paciente ou a família, né, percebam esses sintomas. Então, o que a gente considera, como a psicóloga Andréia falou, né, o baby blues, que a gente chama, ou enfim, essa tristeza puerperal, tristeza pós-parto, ela é bastante comum, né? Ela pode atingir até 80% das pacientes, né? Mas é uma coisa transitória, passageira, é natural que a mãe se sinta cansada, fadigada, ela se prepara 9 meses para o nascimento de um bebê. Mas só depois que ele está aqui fora que a gente vê, né? Que é um serzinho assim totalmente dependente, especialmente da mãe. Né? Então a mãe ela se sente assim muito sobrecarregada, toda essa tristeza, isso é um pouco natural. Mas quando isso ultrapassa ali esses 14 dias, né, principalmente passou de 14 dias essa tristeza, essa falta de ânimo, né, esse isolamento social, vontade de chorar, enfim, aí a gente tem que procurar ficar atento, né? E especialmente a família, ela precisa acolher muito essa mãe, como a psicóloga já falou,
Perdão. Porque muitas vezes é mais fácil a família, os amigos, as pessoas que convivem julgar essa paciente, né? Porque ela está rejeitando o filho, né? Então isso dificulta muito mais as coisas, né? Faz com que a mãezinha se sinta muito pior nessa situação. Então precisa acolher a mãe muito, ajudá-la, né? Ajudar nas tarefas para que ela tenha condições de descansar, para que ela tenha condições de melhorar desse estado, né? De tristeza passageiro normalmente. Acolher o bebê, justamente pelo que a psicóloga também falou, porque esse vínculo mãe-bebê, ele é uma coisa que importa em toda a formação da personalidade, de todo, né, o sistema psicoemocional da criança. Então, se a mãe não está em condições emocionais naquele momento de fazer, de dar esse colo, esse aconchego para o bebê, alguém precisa assumir essa posição, pelo menos até que ela recupere as condições de fazer. Então, o pai, nessa hora, é muito importante, os avós são muito importantes, né? Todo o apoio da família como um todo. Agora, é muito importante, assim, que quando a família perceba e tudo, procurar ajuda médica. Então, passou de 14 dias, principalmente, dessa tristeza, já precisamos ficar em alerta e, se possível, procurar um médico. Outra coisa muito importante é esse vínculo, acredito eu, do pré-natal. Porque o médico, durante 9 meses, ele já tem condições de detectar aquela paciente que tem uma maior predisposição, de ficar observando melhor a sua paciente, de orientar a própria família, para que a família fique mais atenta no pós-parto, no risco de desenvolver a depressão, né? E o médico do pré-natal, ele tem esse vínculo e se ele consegue fazer todo esse trabalho com a própria paciente vai se sentir mais à vontade de chegar para o seu médico e dizer o que ela está sentindo naquele momento, né? Para poder ajudar, para poder encaminhar para um tratamento psicológico, né? Ou, quando necessário, um tratamento medicamentoso. E falando desse tratamento com medicamentos, existem medicamentos que podem ser tomados durante a amamentação? E se não, o que pode ser feito? Existe, né? Enquanto a tratamento, assim, basicamente o que a gente orienta é psicoterapia, né? A questão da atividade física, quando possível, ela é muito válida, né? Realmente tem estudos comprovados que a atividade física, pelo menos 30 minutos de caminhada, especialmente ali de 2 a 3 vezes por semana, ela tem um efeito benéfico muito grande também no tratamento e na prevenção da depressão pós-parto. Mas há situações mais sérias em que o tratamento medicamentoso é necessário, né? E fica sempre essa dúvida, né, de você ter algum efeito colateral em relação aos medicamentos usados no período de lactação, né? Mas o que a gente sabe é que existem medicamentos seguros hoje em dia, né? Principalmente a classe de inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Que podem ser usados com segurança, cujos efeitos colaterais para o bebê são muito pequenos. E o que a gente tem que sempre pesar na balança é o custo-benefício, né? Então, esse risco da depressão pós-parto não tratada, tanto para a mãe como para o bebê, ele é muito maior, às vezes, do que o risco de algum efeitozinho colateral do medicamento quando ele se faz necessário, né? Então, existem medicamentos seguros, sim, né? Que podem e devem ser usados em situações de necessidade. E a depressão pós-parto, ela pode ser mais frequente na primeira gestação, na segunda gestação, onde ela aparece mais? Existem alguns estudos que dizem que na segunda gestação ela é mais frequente, né? Talvez porque já exista um outro serzinho dependente, a sobrecarga da mãe é ainda maior, né? Então existem estudos provando que a segunda gravidez, ela é onde a maioria da depressão pós-parto vai acontecer, não na primeira. E como que a psicoterapia pode ajudar no tratamento da depressão? Pode ajudar auxiliando, né, no paciente, né, com terapias, com a conversa e tudo, que talvez a psicóloga possa nos orientar melhor, né? Mas assim, a gente prefere sempre que possível, logicamente que os medicamentos, há medicações seguras, mas evitar o medicamento, né? Então a psicoterapia e a atividade física, elas vão ajudar porque elas não têm efeito colateral, né? Assim, são tratamentos muito bons, que surtem efeitos cientificamente comprovados e que não vão ter o efeito colateral nenhum, nem para a mãe nem para o feto, né? Para o bebê, perdão. Falando com a psicóloga, a psicoterapia, como que ela ajuda a mãe e também o bebê?
Então, Andréia, ela oferece um espaço acolhedor para a gestante, né? Onde ali ela pode expressar de uma forma livre as angústias que ela tem sentido, a ansiedade, né? Que ela está vivenciando nesse momento, né? E que isso vai ajudar nesse desenvolvimento físico e emocional, né? Também para o futuro bebê. Então, e também importante, ressaltando, né, o que a doutora Andréia já explicou, cabe a um profissional médico, né, se possível até mesmo um psiquiatra, né, incluir aí medicamentos ou não, né, se for necessário, ou apenas a psicoterapia. São 8h45, a gente vai rapidinho ao bloco, daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Você está ouvindo o quadro Café com a Comunidade. São 8h47, voltamos com a nossa segunda parte do quadro Café com a Comunidade. Lembrando que o nosso quadro Café com a Comunidade tem um oferecimento de Café Bigorna, a primeira cafeteria gourmet da cidade. São cafés produzidos com requinte, qualidade, bom gosto. Gente, um lugar muito agradável. Venha fazer uma visita, conhecer os nossos lanches, conhecer os nossos cafés salgados, sucos naturais e a verdadeira soda italiana. Se você ainda não provou, uma super dica para esse final de semana é a soda italiana do Café Bigorna. Além, é claro, né, gente, do tradicional cappuccino, o café expresso. Os melhores cafés da cidade estão aqui. Faça uma visita. Hoje, atendendo você das 7 até as 21 horas, na Brasil 1685, no subsolo do Star Shopping, fone 3268-8783. Nós estamos no quadro Café com a Comunidade falando sobre depressão pós-parto. Psicóloga Andréia, nos casos de depressão que não é diagnosticada e evolui sem tratamento, há riscos de suicídio? Sim, além de riscos de suicídio, porque a gestante aí, a puérpera, na verdade, ela se encontra numa situação de muitas angústias, e quando a família não colabora, talvez ajudando, ou ela mesma não consegue buscar uma ajuda, pode sim evoluir aí para tentativas de suicídio e até mesmo tentativas de homicídio contra o próprio bebê, mas ainda bem que essas taxas de tentativas de homicídio são bem pequenas. E qual que é a importância, doutora Andréia, de amamentar na prevenção da depressão pós-parto? A importância da amamentação, a gente sabe que é importante tanto para a mãe como para o bebê em qualquer situação, né? Agora, o que a gente tem é o contrário, né? A depressão pós-parto, ela tem um efeito comprovado em dificultar o início da lactação na mãezinha, né? Ela tem dificuldade em começar a amamentar. Ela tem dificuldade em manter a amamentação exclusiva até os 6 meses, que a gente já sabe de toda a importância, né? Ela acaba amamentando por um período mais curto, abandonando a amamentação exclusiva, acaba incrementando outros tipos de leite por não conseguir ter uma amamentação pelo fato de não estar bem, né? Isso também interfere no próprio vínculo, além da questão de todos os benefícios que o leite materno traz para o bebê, né? Ela vai interferir nesse vínculo, porque você amamentando o seu filho, quando isso é possível, é uma forma de você, a maior forma de você se vincular ao seu bebê, né? Você cria laços assim importantes através da amamentação. Então, apoiar bastante essa mãezinha para que ela consiga, porque ela conseguindo amamentar, ela também vai se sentir melhor, ela vai se sentir menos depressiva, e isso vai melhorar, né, até o estado emocional dela, mas sabendo que às vezes a mãezinha enfrenta muita dificuldade em conseguir a amamentação exclusiva por não estar bem, né? Então, por isso da importância de você procurar um tratamento, procurar um acompanhamento para que também não interfira até nisso, até na amamentação, né, exclusiva. Lembrando, gente, a todos os ouvintes, nós tínhamos aqui confirmado já a presença de uma mãe que sofreu de depressão pós-parto, mas ela, em conversa com o seu marido, né, eles ainda estão passando por esse período, eles acharam melhor talvez não se expor, não participar aqui do nosso programa. Já queria desde antemão agradecer essa pessoa que se dispôs também a participar do nosso programa. A gente entende perfeitamente, sim, o seu relato, né?
e dizer assim, nesse estudo que eu fiz para poder a gente fazer o programa, vi vários relatos de mãe, inclusive a gente conversando em off, né, psicóloga, você falou que leu também um relato de uma psicóloga que era psicóloga e teve depressão pós-parto. Isso mesmo. Ela relatava, né, nesse relato dela aí, dizia que foi uma fase muito difícil, né, em que ela não podia nem ouvir o choro do próprio bebê, né, e sentia dentro de si uma culpa muito grande, e também a família cobrava muito dela, né, que ela fosse uma mãe, né, que estivesse disposta aí a cuidar bem do bebê, né, que conseguisse dar conta disso, e ela simplesmente não conseguia. Às vezes, nesses relatos também que eu li, algumas respiravam e falavam, isso vai passar, e passavam semanas e isso não passava, né? Sim. Ficava aquela tristeza profunda, enfim. Em relação ao filho, doutora Andréia, o que a mãe pode fazer quando está com depressão pós-parto? Eu acho que o principal, André, assim, o que a gente às vezes acha, né, habitualmente, é cobrar bastante da mãe, eu vejo. Tanto a família, não, você tem que se ajudar. Olha seu filho, ele tem saúde, nasceu com toda a saúde, você não tem motivo para ficar assim, né? Eu acho que esse é o principal erro de todo mundo. Nessa hora, não dá para cobrar da mãezinha. Quanto mais cobrança, quanto mais um amigo vir visitar e falar, mas seu filho está perfeito, por que você está assim, né? Isso é o que mais machuca a mãezinha, porque ela, como essa psicóloga também deu esse relato, e tantos outros que a gente vê e acompanha no dia a dia, a mãe não consegue. Não é uma coisa porque a mãe não quer ou porque existe um motivo. É claro, quando há problemas de saúde, talvez existam, né, dificuldades maiores. Mas o que se precisa, na verdade, não é a mãe se ajudar, é os outros ajudarem. Principalmente a família, o médico, o psicólogo. Essa mãe é uma pessoa que precisa de ajuda. Ela vai conseguir ajudar o seu bebê se ela for ajudada. Se ela não for ajudada, não adianta cobrar dela, né? Então, ela precisa de ajuda. Você, como médica, clínica geral e também ginecologista, você atende muitos casos de depressão pós-parto aqui na nossa cidade? Olha, Andréia, a gente não tem, assim, um índice tão grande, graças a Deus, assim, né? Talvez pelo fato de não estar na rede pública, né? Eu acho que também as condições socioeconômicas, isso influencia um pouco. A maioria das gestações são planejadas, são desejadas pelo menos, né? Então a gente, assim, enfrenta alguns casos, existem alguns casos, inclusive, às vezes a gente sabe que principalmente os casos mais graves, a gente precisa encaminhar para psiquiatras e tudo mais, mas a gente tem que avaliar cada caso, inclusive às vezes a dificuldade de você encaminhar uma paciente por questões às vezes financeiras ou por questões de logística. Então, muitas vezes a gente acaba tratando a gente mesmo, a paciente com depressão pós-parto leve, né, que possa ser tratada e que evolua bem com a medicação. Mas, assim, não são muitos casos, mas a gente enfrenta no dia a dia, sim, né? E, graças a Deus, é o que eu percebo no dia a dia. Um pré-natal bem realizado também pode ajudar muito, né, a mãezinha nessa hora, tanto no sentido de já tentar prever aquela mãe que tem uma chance maior de desenvolver a depressão pós-parto, de orientar, de chamar a família, olha, vamos ficar de olho, vamos ajudá-la, vamos observar, porque ela pode vir a desenvolver, né? De orientar, de ajudar a entender o que é a depressão pós-parto, né? E de acolher essa mãe também, de dar o suporte necessário que ela precisa. Não são muitos casos, mas a gente sempre enfrenta, né? Essa era a minha pergunta, se teria como uma forma de prevenir a depressão pós-parto. Então, um pré-natal seguro, bem feito, com uma médica de confiança, isso tudo ajuda? Ajuda, sem dúvida ajuda, porque justamente existem alguns fatores que a gente já pode, durante o pré-natal, né, perceber qual vai ser a mãezinha que terá uma chance maior. É claro que nem sempre as coisas vão, né, às vezes fogem do padrão, né, mas a maioria das vezes a gente consegue prever.
E principalmente você ter um vínculo, você deixar uma porta aberta para sua paciente. Eu estou aqui se você precisar de ajuda, porque às vezes ela não tem com quem falar o que ela está sentindo, o fato de ter uma espécie de uma rejeição em relação ao bebê. Para quem que ela vai dizer isso? Para qualquer pessoa que ela possa dizer, vão achar que ela está errada, né? Então você tem que deixar, se mostrar, né, aberta a sua paciente para que ela tenha alguém a quem recorrer quando necessário, né? Psicóloga Andréia, qual que é a sua orientação para a mãe que está passando por esse momento? Então, principalmente, ela não se culpar, né, de estar passando por essa situação. Ela não é menos mãe e não significa que ela não ame o seu bebê, né, por conta do que ela está sentindo. É uma situação difícil, né, mas ela tentar ter essa posição, essa forma de pensamento, né, porque é uma fase, como a doutora André colocou, onde os hormônios, eles estão em um certo desequilíbrio, né, e acaba alterando a forma como ela vê o mundo, né, as pessoas, as situações, mas que isso tudo vai passar, né, precisando de ajuda aí buscar então um médico, né, um atendimento psicológico, até mesmo, além do pré-natal, ela pode fazer um acompanhamento psicológico, né, durante a gestação, também seria algo muito importante, né, e não significa então aí que ela ame menos o seu filho, né, ela estava assim de certa forma até mesmo preparada para isso, né? Mas é um momento de transição, mudança do corpo, mudanças de pensamento, né? Toda uma questão que vai acabar mudando a vida dela. Então realmente às vezes acaba assustando um pouquinho e com outros fatores, né, acabam gerando todos esses problemas. Ok, doutora André, qual que é o seu recadinho também para as mamães e as futuras mamães? É saber que, assim, por mais que a gente se prepare durante 9 meses, em que aquela gestação foi desejada e tudo mais, a gente só vai saber depois que o neném nasceu, né? A gente imagina que vai ser tudo mil maravilhas. Um filho é uma coisa muito gratificante, é uma coisa muito boa, mas ele suga a mãezinha, como eu costumo dizer, como eu costumo brincar, né? A gente acha que, eu vou ficar 4 meses em casa de licença de maternidade, eu vou fazer um monte de coisa. A gente não faz absolutamente nada além de amamentar, trocar fralda e quando o bebê dá uns minutinhos a gente dorme um pouquinho. Eu sei porque eu também falo como mãe, né? Então, eu acho que o principal é a mulher saber não criar também tantas expectativas de que vai ser tudo, né? A gente tem que já se preparar durante o pré-natal sabendo que não é tão bonito como se pinta, né? Nos filmes e nas histórias, né? Em quadrinhos e tudo. Mas que tudo isso compensa, né? Que toda essa dificuldade compensa, que ela precisa buscar ajuda, que ela não pode querer fazer tudo sozinha, que ela não deve querer, não é uma responsabilidade só dela, ela precisa de ajuda do marido, ela precisa de ajuda da família, né? E assim, ter paciência, tranquilidade, se permitir pedir ajuda, se permitir dormir quando a criança dorme, ter os períodos de descanso, porque isso também, né, é muito esgotante, às vezes, quando a criança dorme muito pouco, e aí a mãe, muitas vezes, é uma mãe que às vezes não tem muita ajuda, até nas tarefas de casa. A criança dormiu, ela vai ter que fazer as tarefas de casa, né? E aí não tem tempo nunca para descansar. Então, essa mãe precisa se permitir, né, viver aquele momento para ela e para o seu bebê e pedir ajuda quando necessário, né? Ok. Psicóloga André, depois que a depressão pós-parto ela passa, a mãe começa a aceitar o bebê normalmente, ela não sente mais, não tem mais nenhum dos sintomas, ela consegue aceitar o seu filho normalmente? Então, é um momento difícil, né? Mas com ajuda e principalmente psicológica, ela passa a entender um pouco melhor essa situação, né? E há a possibilidade, sim, de ela reestabelecer um vínculo, né, com o seu bebê. Ok, isso é o mais importante, né? São pontualmente 9 horas. Esse foi o nosso quadro Café com a Comunidade deste sábado. Agradecendo a participação da psicóloga Andréia e também da doutora Andréia, para esclarecer as dúvidas dos ouvintes, né, sobre depressão pós-parto. Um assunto muito interessante. E se você tem esse problema na sua família, né, gente? Se você vê que a sua filha
enfim, alguma mulher da sua família tenha predisposição para ter depressão pós-parto, procure desde já a orientação de um médico ou então de um psicólogo. São 9h01. Você ouviu Café com a Comunidade.